da disciplina prática de matemática financeira e estatística. Viemos estudando até o momento, né, juros compostos, calculando HP2EC, e hoje a gente vai trabalhar sobre equivalência de capitais, ok? Então, nós temos a apresentação aqui. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Legal. Então, vamos lá. Pessoal, a gente tem o conceito de taxa efetiva, taxa nominal e taxa equivalente, tá? Para que a gente entenda, eu vou fazer um exemplo com vocês. A taxa de 24% ao ano com capitalização mensal. Vejam, esse exemplo aqui, ó, é bem importante a gente trabalhar. Por quê? Porque ela está me dando uma taxa ao ano, mas ela indica que a capitalização é mensal, tá? Se eu trabalhar em juros simples, é bem tranquilo de trabalhar. Por quê? 24 divididos por 12, né? 24% ao ano divididos por 12 meses vai me dar 2% ao mês. 2% ao mês é equivalente a 24% ao ano, e a taxa vai ser de 48% em 2 anos, ou seja, aqueles 2% ao mês não se altera. Eu tenho a taxa, divido pelo período ou multiplico pelo período e eu vou ter a taxa desse novo período, em juros simples, tá? Então, isso é bem tranquilo. Porém, em juros compostos não funciona assim. 24% ao ano, em taxas mensais, não é igual. Por quê? Lembram-se da fórmula, né? A fórmula lá, rapidinho, para a gente calcular o montante de juros simples, é montante igual capital vezes taxa vezes tempo. Então, é apenas taxa vezes tempo. Para mim, reduzir o tempo de um tempo maior, uma unidade de tempo maior para menor, que é o caso de uma taxa ao ano para mês, basta eu fazer a operação inversa. Ao invés de multiplicar, eu divido, tá? Que é o exemplo que a gente tem aqui. 24% ao ano, quero trazer para uma taxa de tempo de unidade de tempo menor, que é o mês, divido os 24 por 12 e tenho 2% ao mês, tá? Só que no juro composto não funciona assim. Vocês lembram que a fórmula que a gente tem para chegar no cálculo do montante vai ser capital igual a capital, no caso, temos a taxa, que é 1 mais taxa elevado à potência de n, n sendo o tempo. Então, aquele resultado da taxa multiplicado por ele mesmo n vezes. E o inverso da operação de potenciação é a raiz, né? Então, não é apenas uma divisão simples que vai me trazer o valor de uma taxa ao ano. Só que aqui, ó, a gente tem uma situação seguinte, tá? Vocês já vão entender melhor isso daqui, mas a taxa de 24% ao ano é uma taxa que a gente chama de nominal. É uma taxa de referência apenas. Por quê? Porque ela diz que é 24% ao ano, mas a capitalização é mensal, tá? Então, nesse ponto, a taxa nominal ela vai ser uma referência. Basta, sim, eu dividir por 12 para ter uma taxa efetiva mensal, tá? Então, nesse caso, como é 24% ao ano, é uma referência apenas a taxa nominal, com capitalização mensal, a referência da taxa real vai ser mensal, tá? Então, por isso eu vou estar trabalhando. Agora, se eu estivesse falando que é apenas taxa de 24% ao ano, se não tivesse isso, capitalização mensal, aí sim a taxa seria 24% ao ano, para frente a gente vai calcular isso também, tá? Mas então a minha taxa de 24% ao ano é uma taxa nominal, apenas uma referência, tá? Porque a taxa efetiva ela é mensal, porque a capitalização é mensal. Então, nesse ponto, eu parto de juros compostos, que 24, que é uma referência por 12, é 2% ao mês. Mas depois vocês vão ver que a taxa ao ano, a taxa real, a taxa efetiva anual, ela não é 24, tá? Como é que eu faço o cálculo da taxa efetiva? Então, lembro, para a gente fazer o cálculo da taxa, a gente trabalha sempre, quando for de uma unidade referencial menor para uma maior, é a fórmula 1 mais i sobre n menos 1. E quanto é de uma unidade maior para menor, eu trabalho, o cálculo será 1 mais i sobre uma fração de 1 sobre n. A fração, ela sempre é o inverso à raiz, tá? Então, eu converto isso para a raiz do tempo n de 1 mais i menos 1, tá bom? Então, esse é o cálculo matemático que a gente já estudou lá na aula prática. Mas só relembrando, né? Nesse exemplo, eu vou ter uma taxa efetiva mensal, porque a capitalização é mensal. Então, eu vou do menor para o maior. Então, eu vou trabalhar com 1 mais 0,02 elevado a 12. Por que 12, pessoal? Porque taxa é mensal e eu vou converter para o ano. Então, um ano tem 12 meses, então, por isso que eu calculo potência de 12, menos 1. Aqui dentro eu terei 1,02 na potência de 12, menos 1.
1,02 multiplicado por ele mesmo 12 vezes, fica 1,268242 menos 1. E aí eu chego que o resultado é 0,268242. Só que esse valor, para mim ter um percentual, eu tenho uma fração decimal, multiplico por 100, e aí eu terei que a taxa anual, ela é 26,8242 ao ano, tá? Então, eu tenho uma taxa nominal, que é apenas uma referência, a gente não vai usar ela para cálculo, dizendo que é 24% ao ano com capitalização mensal. Quando eu diz isso aqui, eu entendo que a taxa real, a taxa efetiva é ao mês. Por isso, bastou dividir por 2, tá? Chego em 2 ao mês. Agora, a taxa efetiva anual, que é a taxa equivalente, vocês lembram da condição de proporção, que é a taxa proporcional, ela não é os 24. A gente calcula aqui e chega em 26,8242. Justamente por isso aqui, ó, a fórmula ela não é uma multiplicação, uma divisão simples. A gente vai trabalhar com potenciação e radiciação. Legal? Então, aqui jogando para um gráfico, né? Por que eu tenho que essa taxa equivalente é de 26,8242? Eu tenho aqui uma escala, um tempo, né? Lembra da noção do fluxo de caixa, né? De 0 até 12 meses. Nesse período, em cada mês, eu vou ter o acréscimo de 2%, tá? Se eu somar esses 2% aqui, eu tenho 24% ao ano. Isso aqui é uma taxa nominal, apenas uma referência, tá? Porque em alguns momentos é mais fácil eu dizer isso, 24% ao ano, tá? Por quê? Porque é uma soma de 2% ao longo de 12 meses, certo? Mas como a gente já estudou, esses 2% de forma equivalente não é 24, é 26,8242, tá? Por quê? Porque uma taxa efetiva real é de 2% ao mês. E essa taxa convertida numa condição ao ano, ela vai me dar a posição de taxa de 26,8242, tá? Agora vamos fazer um cálculo no HP do ZC, só para a gente entender isso daqui de forma mais fácil, tá? Deixa eu pegar lá HP, tem informações aqui, então eu vou apagar o que eu tenho, tá? Então, pessoal, se eu fizesse, digamos, vamos partir de R$100, né? Se eu tivesse R$100 aplicado hoje a uma taxa de 2%, num período de 12 meses, 12N, qual que seria o valor futuro que eu vou ter? 126,8241, tá? Então, eu fiz o cálculo que a gente veio exercitando até agora. Valor presente R$100, taxa de 2% no I e 12 no N, tá? 126,8441. Só que, como é que eu posso ter certeza que aquela minha taxa é certinha? Lembra que a taxa que a gente calculou foi de 26,8242, tá? Então, é a mesma coisa que eu pegar esses R$100, multiplicar por 26,8242. Opa, 100, Enter, 0,268242 vezes. O cálculo não está certinho aqui. 100, Enter, ponto 268242 vezes. Então, eu tenho que o valor do juros será R$26,82, tá? Esse valor somado ao capital me dá os 126,82. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Eu fazendo o cálculo, aquela formulazinha, né, que para mim calcular o valor do montante, é a mesma coisa que eu fazer a multiplicação do valor do montante por esses 26,82, que eu chego na taxa de juros, somando ao valor do capital, desculpa, o valor do capital, aí eu chego no mesmo valor, tá? Então, eu comprovo e garanto que esse valor de taxa aqui, ele corresponde efetivamente à taxa equivalente, tá? Então, a grosso modo, deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Tá? Então, aqui, ó. O conceito, rapidamente. Taxa efetiva é a taxa principal, que é a taxa que vai servir para cálculo. A taxa nominal é apenas uma taxa referencial, que a gente trabalha aqui com uma soma de 24% ao ano,
que é a soma dos percentuais mês a mês. Mas essa não é usada para cálculo, é apenas uma referência para a gente ter uma noção ao ano. Mas a taxa equivalente é a taxa que está na mesma proporção, mas em unidade de tempo diferente. Então, a taxa equivalente a 2,2% ao mês, em um tempo ao ano, será 26,8242. Se eu pegar o valor do capital, multiplicar por 2, daí por 2, por 2, por 2, né, o valor do capital mais o juro, eu vou chegar em 126,8242 no exercício que a gente fez. E a mesma coisa que multiplicar o 100 por esse percentual que eu chego na taxa de juro, aí eu chego no juro, o valor de 26,82 somado ao capital, tá? Então a lógica é, taxa efetiva é a taxa principal que vai aplicar o cálculo, a taxa nominal é apenas uma referência, a gente não usa para cálculo, e a taxa equivalente é a taxa proporcional, porém em outra unidade de tempo, tá bom? E aí, como é que a gente faz o cálculo na nossa HP, tá? Lembre-se, as informações da HP que a gente utiliza é tempo no N, taxa I, PV é o valor presente, o valor do capital, e FV é o valor futuro, que é o valor do montante, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo das taxas equivalentes? Então, aqui o exemplo que a gente vai ter é do menor para o maior. Então, eu tenho uma unidade de tempo menor e eu quero calcular a taxa numa unidade de tempo maior, tá? Qual taxa de 2% ao mês equivale ao ano? Então, nós queremos uma taxa anual que corresponde a 12 meses. Por isso, pessoal, prestem atenção, tá? Eu vou fazer um cálculo parecido com aquele que eu faço para calcular o valor do montante, mas ele é uma forma de eu chegar na taxa equivalente, tá? Então, primeiro ponto, eu tenho em mês, quero em ano. Quantos meses corresponde a um ano? 12. Então, eu tenho aqui que esse será 12N. Então, eu vou aplicar, colocar lá na minha calculadora 12N. 2I, porque é a taxa ao mês. Aí, em PV, pessoal, eu vou colocar 1, tá? Que é apenas uma referência unitária que vocês já vão entender a ideia. É para que eu faça o cálculo e tenha um valor futuro, tá? Então, eu coloco 1 e clico em PV. Aí eu clico em FV, tá? E o valor futuro vai me dar o valor que eu teria aplicando R$1 por 12 meses, é uma taxa de 2% ao mês, tá? Aí depois, pessoal, vocês lembram que a HP12C, eu falei algumas vezes para vocês, ela segura a memória de cálculo, tá? Então ela vai ter esse cálculo lá incorporado, inclusive ela vai saber qual é o valor futuro. Agora, pessoal, eu vou clicar em 1N, logo na sequência. Depois que eu cliquei em FV, ele me deu o valor, eu vou clicar em 1N. Por que 1N, pessoal? Lembre, eu quero transformar 12 meses em um ano, tá? Por quê? Porque a minha pergunta é, a taxa de 2% ao mês, quanto equivale ao ano, certo? Então, eu tenho a taxa de 12 e eu quero calcular 1, tá? Então, eu coloco 1N. E aí, eu clico em I, tá? E o legal é que em I eu tinha clicado 2, mas como eu tenho essa memória de cálculo e clico 1, ele vai me dar esse valor. Ou seja, eu fiz um cálculo fictício aqui, bem usando o 1 como presente valor, apenas para chegar no valor futuro e ter essa memória de cálculo, e daí agora eu quero mudar. Eu tinha um valor referente a 12 períodos, agora eu quero compilar e juntar e trazer para um período referente àqueles dois, ou seja, eu tinha um período de 12 meses e agora eu quero uma compilação de uma vez esses 12 apenas, né? Então, como eu tinha 12 meses, agora eu vou ter um ano, tá? Agora, como eu cliquei em 1N e ele manteve a memória de cálculo, eu clico em I, ele vai me dar a taxa para essa unidade temporal que eu acabei de informar em N, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Se eu quiser, por exemplo, eu tenho uma taxa bimestral, tá? Então, e eu quero transformar uma taxa semestral, e eu quero transformar para a taxa ou desculpa, tem uma taxa bimestral, eu quero transformar para uma taxa semestral. Cada semestre tem 3 bimestres, então eu colocaria aqui no N 3, tá? E aqui no 1N eu continuaria colocando 1N, tá? Então, eu até coloquei essa correlação aqui em amarelo para que vocês entendam bem, tá? Que aqui é a unidade de tempo menor. Quanto ela equivale da unidade de tempo maior, tá? Então, eu tenho que 12 meses equivale a um ano, por isso aqui eu informei 12N, aqui 1N, tá bom? Vamos replicar isso daqui na nossa calculadora para ficar mais fácil a compreensão.
Lembre-se que a gente está querendo chegar na taxa equivalente. Eu tenho uma taxa ao mês e eu quero converter ela para uma taxa ao ano, tá? Só um pouquinho, deixa eu colocar carregar aqui. Legal. Então, vamos compartilhar a nossa calculadora, tá? Então, F CLX para limpar o que a gente tem. Então, pessoal, o que, que a gente tem ali? Ó? Nós temos que 2 é a taxa, 2% ao mês. Nós queremos transformar de meses para anos, tá? Então, eu tenho uma condição de 12N, porque são 12 meses que eu quero levar para um ano. E aí, eu coloco um PV, tá bom? Pode ser aqui sempre o número 1. E aí, FV. Ele me deu um valor qualquer que, aplicado a uma taxa, aplicando uma unidade à taxa de 2% ao mês, durante 12 meses, ele vai me resultar no final de 12 meses 1,26. Detalhe, essa memória de cálculo já está aqui embutida. Agora, o que, que eu quero fazer, pessoal? Tá, beleza, eu tenho essa memória de cálculo. Eu sei que 12 meses a uma taxa de 2% aplicando R$1 vai me dar 1,26824, tá? Só que agora o que, que eu quero saber? Eu quero converter daqueles 12 meses para um agrupado de 12 meses. Um agrupado de 12 meses é um ano. Então eu coloco um N. E aí clico em I. E aí ele me deu 26,824118, tá? O que, que eu quero que vocês entendam? O sistema, a calculadora, ela mantém a memória de cálculo. Ela só limpa quando a gente vem aqui no FCLX, tá? Então ela manteve aquela memória de cálculo. E aí no momento em que eu cheguei e mudei o N, e cliquei no I, vocês lembram que eu tenho falado várias vezes de forma bem redundante que a unidade temporal da taxa vai estar na mesma unidade temporal do tempo e vai estar na mesma unidade temporal do N. Quando eu vim aqui, tendo feito a taxa colocando 12, coloquei 1 no N, a calculadora já entendeu, opa, aqueles 12 vai agrupar em 1, tá? E aí eu pedi um novo I, e aí ele converteu aquela taxa que eu tinha referente a 12 meses, ela passou a ser de apenas uma unidade de ano, tá bom? Voltamos aqui para a apresentação para a gente pegar mais um exemplo, né? Vocês lembram que aqui a gente tem que exercitar várias vezes para entender melhor, tá bom? Um outro exemplo de menor para maior, tá? Eu tenho uma taxa de 4% ao trimestre, tá? Qual a taxa equivalente ao semestre? Pessoal, antes, só fazendo uma correlação de unidade de tempo. Semestre, 6 meses. Trimestre, 3 meses. Quantos trimestres eu tenho em um semestre? Pergunta aberta. Quem quiser, responde. 2. Perfeito, Rian. Obrigado. Então, nesse ponto, pessoal, nós queremos a taxa... Opa, aqui tem um erro. A taxa que nós queremos é a semestral, tá? Não é anual. Que corresponde a 2N, 2 trimestres, tá? Aqui só tem uma falha, vou ter que corrigir depois, tá? Mas é como o Rian falou, a taxa semestral corresponde a 2 trimestres, por isso vou clicar em 2N. Aí a taxa eu tenho, né? É 4I. 1 PV, clico em futuro valor, tá? Ele vai me dar um cálculo que eu aplicando R$1 durante esse período de 2 trimestres a uma taxa de 4%, tá? Ele vai me dar um valor. Tendo aquele valor, agora eu quero agrupar. Aquilo que era 2 trimestres vai virar um semestre. E clico em I. E esse I vai me dar 8,16. Ok? Vamos lá para a nossa calculadora. Então, FCLX. Eu tenho que 4 é a minha taxa. Eu tenho que nós temos 2 trimestres que a gente quer converter para um semestre, então 2M. 1 PV, isso aqui é sempre igual, 1 PV, FV. Ok, guardou a memória de cálculo. Agora, pessoal, eu quero pegar aquele percentual de 2 trimestres, eu quero trazer para um semestre. Então, eu trago um N, clico em I, tá lá, 8,16. Então, eu acabo de fazer uma taxa, uma conversão de taxa, na qual eu tinha 4% ao trimestre e
transferir para 8,16 ao semestre, ok? Vocês lembram bem, ó, aquilo que eu falei, que não é apenas, é do menor para o maior, então basta multiplicar o trimestre por 2, né? Não. 4 vezes 2 daria 8, e vocês veem que a taxa, por ser juros compostos, a taxa equivalente de 4% ao trimestre será de 8,16 no semestre. E agora vamos fazer um cálculozinho do menor do maior para o menor, né? Agora entra aquela situação que eu falei lá. Lá atrás, a gente discutiu que aqueles 24% ao ano seria uma taxa nominal. É uma taxa referência apenas, não usada para cálculo. E aí a gente sabe que é 2% ao mês, que converteu para o ano 26%. Agora, vamos dizer que essa taxa de 24% ao ano seria a taxa efetiva. Agora a gente tem que nós queremos a taxa ao mês, que corresponde a um ano. Agora a gente inverte o cenário, tá, pessoal? A gente coloca um N, 24I, 1 PV, FV, tá? Aqui tem um erro. Caramba, tem que eu passo e repasso os slides e acaba tendo erro, tá? Peço desculpa novamente. Se 1N, ele não está correto, ele é 12N aqui, né? Porque um ano corresponde a 12 meses, tá? E aí o I vai me dar essa taxa anual, 1,8087,5. Depois eu atualizo esses slides e encaminho para vocês, tá? Então vamos lá na nossa calculadora para tirar essa prova de dúvida. Legal? Ok, então FCLX. Então, pessoal, eu tenho uma taxa de 24% ao ano, tá? E eu tenho uma unidade maior, então eu tenho uma unidade. Então eu coloco 1N, 1 PV, FV. Aqui é cálculo que a calculadora vai memorizar, tá? Só que aquele 1N que eu coloquei lá, agora eu quero 12N. Lembrando, aqueles 24% correspondia a um ano. Agora eu quero 12 meses. Então, quando eu clicar em I, a calculadora me dá a taxa ao mês, 1,80876. Certo? Legal, pessoal? Então, vamos voltar aqui. Na apresentação. Então, pessoal, lembra aquilo que eu comentei? 24% ao ano é só dividir 24 por 12 e a gente tem 2% ao mês. Não. Se a taxa de 24% é a efetiva, para a gente trazer para a taxa mensal, ela não vai ser apenas uma divisão por 12. Ela vai ter que ser feita esse cálculo aqui, lembrando que aqui tem um erro, né? Ao invés de ser 1N, é 12N, e é dessa maneira que eu vou fazer os cálculos, tá bom? Então, pessoal, as atividades do encontro 8, tá? Eu vou encaminhar via formulários, peço que vocês anotem isso no caderno de vocês para que a gente possa retomar depois, tá? Então, a gente vai fazer um cálculo de cada tipo de juros composto na HP2EC e alguns cálculos de equivalência de juros nesse modelo que eu acabei de passar, tá? O link fica disponível até meio-dia, apresente cálculo e resultado, lembre bem, tá? O sistema não vai deixar passar a resposta com um ponto, um asterisco apenas. Então, um exemplo que eu quero é calculando aquela situação lá que a gente viu de 24% ao ano em meses, né? Ou de mês para ano. Então, eu vou querer que vocês informem o cálculo assim, ó. Nesse exemplo fictício, 12N, 2I, 1 PV, FV. Daí vocês informam 1I, então nesse caso seria para converter uma taxa de 2% ao mês para a taxa equivalente ao ano. Daí vocês clicam em I e daí aponta o resultado. Lembre de colocar isso aqui, ó, tá? Lá em cima, na questão, ele vai estar pedindo, né? Converta qual é a taxa ao ano equivalente a 2% ao mês. Então, vocês vão informar isso aqui no cálculo, lá no formulários, e quando vocês clicar no I, vocês colocam um igualzinho, lá no formulário, vocês digitam, né, o I igual ao valor que deu lá na calculadora. Lembrando que o valor, quando você clica em ele, sempre vai ser em percentual, e aí você vai ter que saber se é ao mês, ao ano, ao semestre, ao trimestre. Pode colocar abreviado AA ou pode colocar ao ano, ao mês, ao semestre, aí fica a critério de vocês. Então, quero que vocês apresentem nesse modelo aqui, tá? Sugiro que você faça no caderno para depois registrar no link, fica mais fácil, você acaba tendo esse histórico no teu caderno. E informe sempre o teu nome completo lá no Google Formulários, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Logo vou estar disponibilizando para vocês essa gravação e o link para fazer o exercício, tá bom?